Oi pessoal, hoje eu estou fazendo o meu segundo vídeo sobre quadrinhos da Turma da Mônica. Eu fiz um vídeo anterior onde eu mostrei uma historinha que eu gosto muito, né, do Cascão cantando músicas do Guns, do Engenheiros do Havaí, a Turminha da Mônica montando uma banda de heavy metal. E nesse segundo eu estou trazendo outra historinha que eu adoro, que é essa paródia com o filme O Senhor dos Anéis, que provavelmente é um dos filmes que eu mais curto, e eu coleciono muitos itens do Senhor dos Anéis. Essa historinha, ela começou a ser publicada, ela foi publicada, né, nessa série Clássicos do Cinema, que é uma série da Turma da Mônica, né, lançada pela Panini, que teve 70 edições. E assim, curiosamente, essa primeira parte aqui, né, que é referente à Sociedade do Anel, ela foi publicada na edição número 46 de 2014. Assim, e depois assim, ficou completamente esgotado e foi um dos. Acho que foi o único caso, eu não tenho certeza absoluta, que teve uma reedição. Então ela saiu na edição número 46 e ela foi reeditada na 69, que foi a penúltima edição, em agosto de 2020. Então esse conteúdo aqui da edição número 69 é o mesmo conteúdo da edição número 46. E a gente teve, né, provavelmente eles reeditaram essa edição, porque a edição 68 foi referente às duas torres, né, às duas cores. Essa edição ela saiu em maio de 2020. Provavelmente muita gente comprou essa edição aqui em maio de 2020 e não conseguiu ter acesso à edição 46, que já estava completamente esgotada. Então, a editora Panini resolveu reeditar com o número 69 essa versão da Sociedade do Anel. Então, e depois teve a edição número 70, que não tem nada a ver aqui com o Senhor dos Anéis, e terminou a série. Mas então, mas e o fim da trilogia? A gente tem a Sociedade do Anel, as duas torres, e cadê o Retorno do Rei? O Retorno do Rei, ele saiu apenas na versão luxuosa, né, que era uma versão de capa dura, que condensava 3 títulos. Esses gibis aqui, né, eles têm 50 páginas, né, desprezando as capas. Acho que é 48 páginas mais as capas. E ele vinha com 3 títulos, assim, reedições, né, de 3 títulos dentro de um mesmo tema. E na versão número 15, que saiu em 2021, eles colocaram essa versão aqui, né, a Sociedade do Anel, as duas cores, e eles fizeram de forma inédita, assim, para essa versão de capa dura, o Rascunho do Rei. Eu acho que foi o único caso que teve, eu não tenho certeza porque eu não sou colecionador fanático da Turma da Mônica, mas eu acho que foi o único caso que teve uma historinha inédita nessas versões de capa dura. E eu não sei porque é uma procura gigantesca, completamente esgotado, todas as versões. Essa versão de capa dura número 15, que traz os 3 títulos do Senhor dos Anéis, o pessoal que tem e está vendendo aí é mais de R$ 500. E eu não sei por que a Panini não faz novas edições, porque demanda, assim, procura tem. Mas eu não entendo. Mas vamos lá, vou mostrar o conteúdo aqui dessa primeira, né, Sociedade do Anel, para não ficar tão longo. Não tem resumo atrás, é uma propaganda de outro gibi. Aqui por dentro a gente vai ter uma propaganda desse próprio Clássicos do Cinema nessa versão de capa dura, né? Tá vendo que reúne, né, clássicos do cinema. Então aqui a gente vai ter 3 títulos dentro de cada edição de capa dura. A paródia em si, aí assim, ela é muito legal, lógico que é uma versão hiper super resumida, mas assim, a sacada tão legal é que eles não fazem apenas um resumo do filme, que normalmente é o mais conhecido. Eles pegam assim algumas coisas que tem nos livros
e não saiu no filme. Assim, ou seja, quem fez o conteúdo, o roteiro, leu, né? Com certeza é um fã da obra, porque falou, opa, a gente que é fã, a gente reclama, faltou isso aqui no filme, faltou esse personagem no filme. Eles foram e colocaram, citaram de forma breve aqui o personagem aqui na historinha. Então é muito interessante, não é baseado só no cinema, é baseado também, principalmente na versão dos livros com as imagens que a gente associa do filme. A gente vai ter o personagem principal, né, que é o Cebolinha, que faz aqui o papel do Frodo, vai ser o Ceboludo. Começa igual começa no filme, né, que é um anel para todos dominar, a gente vai ter aqui um pincel para todos repintar. Assim começa a famosa saga do Senhor dos Pincéis, uma aventura com muita diversão na terra do café com leite. Aqui, logicamente, eles estão abrasileirando a história e vai ter muitas sacadas legais aqui, engraçadas. O mapa, né, da Terra-média, né, entre aspas, tudo começou há eras com a forja dos grandes pincéis. Então, assim como no filme que teve a forja de vários anéis, né, aqui também vai ter a forja de vários pincéis. Foram 3 pincéis para os elfofos, os seres mais sábios e cuticuts. Então, esses aqui são os elfofos, né? A gente vê aqui o anjinho, a gente vê a Marina, a gente vai ter a Magali também, ela faz o papel de um elfo, que no caso ela vai interpretar a Arwen. A gente tem também aqui no caso os anões, né? Os 7 anéis para os 7 anões, vai ser os 7 pincéis para os 7 nanicões. E 9 pincéis, né, para 9 reis pintores da raça dos homens. Então aqui são reis pintores, né? E secretamente a gente vai ter a forja do um pincel. Aí, assim, quem que é o personagem maligno? A gente aqui vai ter a montanha do Porcalhão, na terra de Maldor. E teve aqui um jovem artista, o Maurice Sauron, a gente tem aqui, né, o Maurício de Souza. Ele se perdeu durante uma excursão, ele escorregou numa casca de banana e caiu no poço da maldade. Então, assim, só para contexto aqui no início, né, o Maurisson, ele virou o Souzaron. Então ele vai ser o Sauron, o personagem maligno aqui da historinha. E ele que vai forjar secretamente o um pincel. Aí vai, né, aquelas cenas lá do prólogo do Senhor dos Anéis. Ele acaba depois virando esse olho, né, esse olho mágico. E vai acabar, né, o um pincel vai acabar caindo, né, era para ser num rio, né? Mas a gente aqui parece que tem um tubarão, nessa mistura de rio com mar. E depois esse um pincel ele foi encontrado pelo Bugu. O Bugu, então, né? Assim, que no filme é o Sméagol, né? Que encontra um anel. Aqui um pincel foi encontrado pelo Bugu, né? Com cheiro de tinta guache escolar, viscoso, grudento, meu pegajoso, né? A sátira para o meu precioso. Então o Bugu virou o Gollum, o Gollum. Aí ele vai perder um pincel, né? Que vai escorregar e vai saltitar até o Bilbo, né? Que no caso aqui é interpretado pelo Bidu, que vai colocar numa bolsa, né? Que é o bolso, por isso que ele é um bolseiro, né? Foi uma piada infame aqui, né? Esse bolseiro até tem assim divergência, né? Porque tem muitos fãs, questão de tradução, que não era para ser traduzido como Bilbo Bolseiro, era para ter outro sobrenome, mas no Brasil ficou Bilbo Bolseiro. E aqui a gente vai ter o Bidu, né? Na verdade é Bildu Bolseiro. Ele fez essa piada infame aqui, nem colocando numa bolsa. Ele pegou um anel e foi lá para a Vila dos Hobbits. E aqui vai ter aquela cena clássica, né? Chegando o Gandalf com o Frodo debaixo da árvore. No caso, o Ceboludo, o Gandalf interpretado pelo elefante Jotalhão, que é o Gandalfon. Aí vai, né? Eles vão lá na casa do Bildu
que também está fazendo aniversário. Quem lembra aí, o Bilbo fazia 111 anos, né? Aí o Gandalf aqui vai fazer um bolo para ele, né? E tá vendo, ele até questionou que não tem 111 velhinhas dos 111 aniversários. Aí, aqui olha que outra sacada legal. Ele vai falar do Voldemort, assim, com referência ao Voldemort, né? Isso é de outro filme, né? Que eles misturam o Harry Potter com o Senhor dos Anéis. Aí vai, assim, vai passando, né, as cenas e eles acabam descobrindo que esse um pincel é um pincel poderoso. Aí poderoso, né? O Cebolinha, né? Esse é o dono da rua, dono do condado, do quadrado, dessa forma dele de falar, até que ele recebe uma coelhada, logicamente a coelhada da Mônica, que faz o papel aqui do Sam. Então a Mônica Sam. Outra sacada super legal, né? Porque ele não, o Gandalf que não conseguia ler, né, em élfico, ele vai usar um notebook para traduzir para elefantês. Olha outra piada legal, com 1000 tokens. Uma referência ao Tolkien, autor da obra. Então, aqui descobre, né, que vai ter que destruir, né, esse um pincel. Aqui também tem mais piadas infames, né? Ele pedindo o olho de Sauron, o colírio, né? Porque todo esse fogo tá dando uma queimação na vista e tal. Aí eles têm que destruir, né? Esse um pincel. Vai ter que passar primeiro pela estalagem da jumenta voadora saltitante, né? Que é uma referência à estalagem do pônei saltitante. Os Nazgûl, né, que é interpretado pela turma do Penadinho, né, a Morte, o Penadinho, a Múmia, o Frank lá, né, toda a turma do Penadinho fazendo os Nazgûl. Olha aqui que eu falei, que legal. Aí eles estão, né, os Nazgûl encontra essa pessoa aqui que vai perguntar quem é você, Tonho Bombadinho. Olha que legal, no filme não tem isso. É o Tom Bombadil, que é um personagem muito assim querido dos fãs, que eles reclamaram do Tom Bombadil não aparecer no filme do Senhor dos Anéis, e aqui eles encaixaram o Tom Bombadil, o Tonho Bombadinho no quadrinho. Muito legal, é um personagem que não figura nos filmes, mas que está nos livros. Aí aqui o Gandalf vai procurar informações, né, com um Saruman, no caso aqui interpretado pelo Capitão Feio, que é o Sarufei. Aí vai ter toda aquela questão, né, do Sarufei, eles vão discutir, vai ter aquela briga lá na torre e tal. Enquanto isso, né, o Sam e o Frodo, né, eles começam a caminhada deles, eles vão encontrar a Merry, o Merry, né, e o Pippin, no caso aqui o Chaveco e o Dudu, que vai ser o Merreco, e o Dudindim, que o Dudu vai fazer o Pippin do Dindim. Muito legal também. Essa cena aqui também é muito famosa no filme, né, que eles escondem, né, debaixo das raízes de uma árvore. E eles vão até chegar na estalagem. Aí a estalagem aqui é uma viagem, né? Porque tem um monte de personagem que não tem nada a ver. A gente vai ver aqui o He-Man, a She-Ra, toda a turma da Caverna do Dragão. E outros personagens também, né? A gente vê o Aladdin. E vai. Eles fizeram uma misturada aqui na estalagem. Aí assim. Vai aparecer aqui o Cascão, né? Cadê o Cascão? Apareceu o Cascão, que ele vai fazer o personagem do Aragorn, que é o Cascarorn. Acho que é Cascarorn mesmo. Tem que achar aqui onde que tá o nome dele, mas já eu acho. Assim, aí é muito interessante isso. Aqui que fala o nome dele que eu estava procurando. Cascaragorn. Apareceu um troll também, e aí eles vão fugir, né? Ele vai ajudar a fugir. Aqui o Cebolinha, né? Ele levou uma frigideirada, né? Aí ele começou a passar mal, né? Passando mal, precisava de ajuda.
E vai aparecer aqui, né, a Arwen, interpretada pela Magali. Vai poder pintar, né, a Magalin vai pintar, né, aquele climinha de romance entre os dois. Aqui, né, porque o Chaveco citou pincel, e por isso que apareceu, né? Citou pincel, a Magali entendeu pastel. Aí ela apareceu, né? E deu todas as coisas e ela vai ajudar, né? Aí tem também aquela cena, né, na água, vai ajudar a levar o Frodo até, né, a terra dos elfos para ser curado. Aí foi, assim, aí tem um anjinho, né, que faz o papel do Elrond, né, que é o Elrondinho. Assim, é muito legal, né, essas sacadas, né, com os personagens. Aí vai ter, né, a reunião, né, com as raças, né, para fazer a sociedade, né, o conselho das raças. Tudo é uma viagem. A gente está vendo aqui o Louco, né, o Horácio, o do Contra. Aí virou assim uma assim piada, né, super engraçada. Vai aparecer o Gandalf de novo, né? Aí os sorteados, deixa eu ver se aparece o nome aqui, os 4 hobbits, né? Os 2 humanos, né? Aí dos anões, né? O Nanicão, o Glimácio, né? Com o Gimli, né? E o Elfofo Legolouco, que assim, aí o Legolas é o Legolouco. O do Contra, né? Que faz o papel do Boromir, é o Contramir. Então essa é a Sociedade do Anel, né? Muito interessante. E eles vão começar a jornada. Aí o Bilbo, né? O Bidu vai dar essa espada, né? Igual no filme, né? No filme é a ferroada, né? Aqui é a feijoada, né? Eles ainda faz uma brincadeira, né? Se foi ideia da Magalin, né? Você pode perceber que a espada tá até com uma marca de mordida. Aí vai começar toda a jornada, né? Vão tentar passar pela neve, não dá certo, e vão voltar e vão passar pelas minas de Moria. Aí com o Bugu, né? O Bugolo, né? Espreitando, né? Assim, alguns parentes que ele cita aqui, né? Que são os porcs. Isso de parente não tem muito a ver, né? Mas ele citou aqui, né? Aí vai ter aquela batalha e aqui atrás vai ter uma outra sacada muito legal, né, que é o Balrog, que é o Balrúfios, o cão das trevas. É outra sacada muito genial do Balrúfio. Aí vai, né, aquela cena lá do você não vai passar, não vai passar, não vai. Aí caiu, né, o, o Gandalf, né, vai cair, né, igual no filme, né, que é interpretado pelo Jotalhão, né, e eles vão agora para a Floresta Mágica de Loratain, que é a Lothlórien, né, eles vão para essa floresta e lá sim vai encontrar a Galadriel, que é interpretada pela Marina, né, a Marina Driel, que tem o esposo dela, né, que é o Celeborn, que eu não sei se vai ter o nome dele aqui. O Gandalfão caiu, é o Franjinha, né? Que é o Celeborn, mas eu acho que eu não. Ah, Franz, tá aqui o nome dele, Franz Celeborn. Então, assim, é muito legal, né? Vai ter toda essa parte que eles ficaram lá em Lothlórien, né? Aqui tem aquela parte que a Galadriel ela meio que se transforma, né? Ela fica possuída. Aí vai, né? Eles vão continuar a jornada. Aí tem assim também os orcs do Sarufei, né, que ele vai mandar para pegar um pincel, né? Os trolls, quem pediu um arco e quem pediu um fio de cabelo, né? Que no caso o Guine, né, que te pediu um fio de cabelo, né? E aí vai, né? Vai ter o cristal mágico, né? Que tem a luz de pirilim pim pim. E assim, aí vai, eles vão seguir, né, pelo rio, no barco, vão passar, aqui eles colocaram o Aquaman, né, na estátua, né, fizeram também uma outra sacada,
aí vão encontrar, né, com os Porques, né, vai ter aquela batalha, e a gente sabe aqui, né, que vai ter separação, só que no filme o Boromir acaba morrendo, né, de flechada. E aqui, né, o Contramir, né, ele leva apenas umas flechadas aqui no bumbum, né, ele vai ficar estressado e ele vai falar que não participa mais, tô fora, não brinco mais, e ele vai simplesmente sair da brincadeira, um clima mais, digamos assim, ameno, a despedida do Boromir. E aí vai, né, eles vão seguir, né, o Cebolinha e a Mônica, né, o Cebolodo e o Mônica San vão seguir o caminho separado. Aí vai terminar essa historinha mais ou menos como terminou o filme. Então, assim, é muito resumido, mas muito semelhante. Eu achei muito bem feito como fã do Senhor dos Anéis. Eu achei que essa paródia ficou espetacular. Aqui tem uma tirinha de curta que não tem nada a ver com a historinha, né? Você não passará, tal, tal. Aí a Mônica nem entalou, eu avisei ela, assim, uma tirinha simples. Aí depois a historinha ela vai continuar, né, no As Duas Cores. Mas aí é papo para outro vídeo, senão vai ficar muito longo.